Olá pessoal, eu sou o Almir e novamente quero mostrar para vocês uma questão a respeito do CSV com PDB e suas novas features. Gostaria de salientar que esse vídeo é caseiro e aqui pode haver um barulho de fundo. Eu posso tossir, eu posso espirrar, pode acontecer qualquer coisa aqui, alguém me chamar, então com essa questão eu quero que você ignore. Nesse vídeo, que deve ser breve, gostaria de mostrar coisas a respeito do CSV com PDB com relação a trabalho com textos e índices. Então o que acontece? Até pouco tempo atrás, o CSV com PDB tinha um sistema de índice que era basicamente assim, como vemos aqui nessa parte esquerda dessa figura, desse esquemático aqui, que você poderia ter duas tabelas CSV. Para aqueles que não sabem, nosso sistema trabalha com CSV. O CSV é uma tabela ou um documento. Nosso sistema é o CSV com PDB, que é um tipo NoSQL. E esse NoSQL pode trabalhar tanto normalizado com CSV, como tabela, ou como dados sem esquemas. Então, nesse lado esquerdo aqui, podemos ver que você poderia criar duas tabelas, uma de produtos e uma de estoque. E a partir de um ID do produto, que referencia também o ID do produto no estoque, na tabela de estoque, você poderia então acessar uma lista de índice e a partir da lista de índice, pegando o ponteiro, o sistema mesmo já pega o ponteiro indicando o índice daquele elemento na tabela, em qualquer uma das tabelas. Portanto, para cada índice adicionado na tabela de índice, deve ter na mesma posição o índice com o nome do dado na tabela de produtos e na tabela de estoque. Então, se você tem uma tabela de milhões e milhões de registros, com índice único, cada ID é único. Então, basicamente, você poderia listar esse campo de ID e transformar ele em índice. Aí se transformaria numa tabela à parte. E a partir então do comando índice, que vou mostrar aqui para vocês aqui, na tabela de índice, tem uma tabela de índice aqui, que a sintaxe é basicamente assim. Você referencia aqui o nome da tabela de dados, que no caso seria a tabela de produtos ou a tabela de estoque. Então, chama o comando SQL índice. Então aqui você referencia a tabela de índice. Lembrando que quanto ao nome da tabela, ali temos apenas o nome da tabela, porque a tabela está na mesma diretório do executável do banco. Se a tabela estiver em outro diretório, deve escrever o caminho completo. Agora, nesse caso aqui embaixo, de qualquer maneira, a tabela de índice deve ter o caminho completo. Não é necessário pôr a extensão aqui, só escrever o nome da tabela, o caminho completo, o nome do arquivo sem extensão, porque como você trabalha com CSV, não permite colocar outra extensão. Então, observando aqui o seguinte, nesse campo aqui você coloca o nome do índice, que é o dado do índice. Então vamos pôr 005 par. Então, quando ele aplica isso, basicamente o esquema do índice faz o seguinte: ele carrega primeiro essa tabela na memória RAM, então aí busca pelo índice. Como essa tabela é mais enxuta, ela é menor, ela permite uma busca por scan. Então dá um scan na tabela de índice, o que é mais prático. Achando então o índice nessa tabela, ele vai pegar a posição, que é o ponteiro. Então, depois que ele pegar o ponteiro, imediatamente ele carrega a tabela de produtos, de dados, né? E naquele ponteiro ele aponta para o dado daquela tabela ou qualquer outra tabela. Então, é assim que funciona o mecanismo de índice atualmente. Até essa é mais para dados normalizados, né? Agora foi criada outra função que já está na distribuição, que são para dados sem esquema. Vamos por textos. Então temos aqui um exemplo de dois textos grandes.
Para facilitar essa explicação, eu criei também aqui no diretório numa pasta chamada newdb. Para quem não sabe, nosso sistema, cada pasta é uma base de dados. Então criei um documento 1 e documento 2. O documento 1 sendo com o livro de Gênesis do primeiro até ao 51 capítulos. E o documento 2 é o livro do Apocalipse inteiro. Então alguns termos que tem Gênesis não existem em Apocalipse. Por exemplo, alguns termos Moisés não tem no Apocalipse. Em contrapartida, o termo João não tem no Gênesis. E alguns termos como abismo e luz tem em ambos os livros. Então esses são grandes textos. Então temos aqui nesse esquemático dois textos grandes, o documento 1 e 2. Então o que acontece? Nesse novo sistema foi criado duas funções. Uma função chamada cria índices, que é basicamente para criar um índice, você é necessário primeiro criar uma tabela. Você cria uma tabela qualquer, com o nome que você quiser. Como esse exemplo. Cria-se uma tabela. Eu criei aqui index table pelo comando tabela, comando CQL tabela, beleza. É necessário criar uma tabela anteriormente. Só então depois a gente cria para essa tabela de índice, index table, a gente dá o comando cria índice e escreve o caminho completo para aquele banco ao qual você quer indexar todos os arquivos CSV, que no caso aqui não são arquivos normalizados. Lembre-se que nesse caso aqui, para criar índices, nesse método, você vai indexar tanto os arquivos normalizados como tabela, como os arquivos sem esquemas. Então eu aponto aqui para o diretório, tem que ter uma contrabarra aqui, aponto para o diretório onde se encontram os documentos. E aqui nesse campo, eu escrevo os termos qual eu quero indexar. Eu sei que alguns termos aqui existem em umas tabelas e outras não. De acordo com o seu propósito, você vai ter que entender que o ideal é que tenha um termo para cada índice, né? Um índice com cada termo. Se for um sistema normalizado, cada índice deve ter um valor único. Mas no caso de busca de texto livre, você pode colocar um termo que pode ser achado em várias tabelas. Isso é como trabalha aproximadamente o Lucene e o sistema de indexação de textos. Então, o CSV CompDB já tem isso nativamente, indexação de textos. Agora tem um outro comando chamado pesquisar índices. Pesquisar índices é como mostrando aqui. Você indica a tabela de índice ao qual foi criado os índices. E então aplica o comando se quer pesquisar índices. E aqui então nesse local você digita o único índice que deve ser pesquisado. Lembrando que nesse caso aqui, para pesquisar só dá suporte a um dado. E para a criação aqui nesse caso aqui, para a criação de índice, você pode colocar entre esses parênteses aqui um número exageradamente grande de índice separado por ponto e vírgula. Lembrando que cada nome de índice não pode ter espaço. Tem que ser com underline ou outro separador. O sistema do passe não aceita espaço. Mas tem uma função no banco que você pode separar o espaço depois que ele já está registrado no disco. Não tem problema. Então, eu estou usando aqui para demonstração esse editor. Só para demonstrar, mas no caso você pode usar qualquer tipo de editor, Geane, Visual Code, Eclipse, qualquer um do editor que você quiser para rodar o CSV CompDB. Além de que já existe também um editor na distribuição desktop. Então o que acontece? Então a partir da criação de índice, cria-se uma tabela dessa forma, uma tabela de índice, onde vai estar referenciado com esses três campos: a tabela, o termo, que é a query, e a posição naquele arquivo. Lembrando que a posição refere-se à posição do registro, que é como se fosse uma linha do arquivo. Tanto faz como textos livres como texto normalizado. E aqui, por exemplo, nessa aplicação temos então, aqui eu criei uma tabela de índice,
E coloquei os termos abismo, luz e Jesus aqui, porque eu estou me referenciando a duas partes da Bíblia, né? Então o que acontece? Então aqui eu fiz uma pesquisa abismo, eu pesquisei um termo desses que foi indexado, então me retornou todas as ocorrências de abismo aqui nesse abismo, tanto no Apocalipse como no Antigo Testamento, porque a palavra abismo está indexada tanto no Gênesis como no Apocalipse. Lembrando que, como foi explicado, o documento está separado em duas partes: o documento 1, que tem os termos de Gênesis, e o documento 2, que tem os termos de Apocalipse. E eu vou executar novamente aqui. Você deve entender que meu computador tem pouca memória RAM, 2 GB de RAM, e estou rodando concomitante com aqui com o vídeo. Portanto, se demorar um pouquinho, não se preocupe. Então estou rodando, é muito rápido, na verdade é muito rápido. E aí está, o procedimento foi feito e ele me retorna o resultado. Lembrando que com 2 GB de RAM quase não tem espaço para trabalhar aqui com minha RAM. Olha só, a RAM já está saturada. Sem vídeo, sem concomitância com vídeo, isso é infração de milésimo de segundo. E se você quiser saber mais sobre o CSV DB, tem meu blog, tem a documentação toda no blog lá, sintaxe. Tenho também uma questão muito interessante que é a performance do sistema. Você pode ir lá no meu blog, tem lá um relatório de performance rodado no Azure. Você pode tanto trabalhar isso com a versão desktop igual estou aqui, quanto com a versão para o servidor web, que é a CGI. As duas versões estão lá para Windows, né? Para o Linux eu só estou a versão desktop. Futuramente, quando eu tiver uma máquina de computador sobrando, posso instalar o Linux. Eu quero compilar uma versão para servidor para Linux e opcionalmente também para Raspberry, para embarcados. Então, vocês veem como o TB ele é um sistema NoSQL que já tem algo como o Lucene para indexação de textos. Ele pode trabalhar normatizado como um relacional, tem opcional de ACID, tem um sistema que você coloca a questão da integridade referencial opcional, você insere. Então o script, outra coisa, o script que você vai rodar na base, ele já deve estar registrada nesse integridade referencial. Qualquer diferença nas regras ele ignora e aborta a execução antes de qualquer ação. ACID nesse sentido, ou ele executa completamente ou ele é rejeitado completamente devido à integridade do script. Só que, como você sabe, como nós sabemos, para os novatos que querem aprender uma tecnologia nova, é muito chato ter que aprender uma nova sintaxe. Mas se você quiser aprender a sintaxe, está lá no blog, lá sintaxe em inglês, toda explicadinha lá, com alguns exemplos. A sintaxe ela foi feita basicamente em português, como pesquisado índices. Porém, se você gosta de programar no Python, no Lua, Delphi, Lázaro, Pascal em geral, Dart Google, tem até a linguagem Prisma, lá no meu blog tem as ILDs. As ILDs são basicamente bibliotecas em várias linguagens, em várias linguagens de programação. Essas linguagens são, por exemplo, Dart, Lua, Pascal, Python. Então você pode, por exemplo, usar a linguagem Python, que ela já tem embutido esses blocos SQL com os comandos, todos os comandos. Por exemplo, eu vou abrir aqui um exemplo da yield. Aqui então com Python, vou abrir com um editor aqui que é muito prático para mim. Eu vou abrir com o PSPad, que é um editor que eu gosto de usar aqui. Mas você, no caso isso, eu uso o editor que você quiser. Aí no caso que eu abri aqui por exemplo, temos aqui embaixo aqui. Então vamos supor,
Aqui no nosso exemplo aqui, o bloco CQL, ele está chamado de pesquisar índice em português, porém foi embutido dentro da IUD Python como Find Indexes, onde ele exige alguns parâmetros tipo DB, IDTable e IData, e a partir disso então você fornece os parâmetros, ele te retorna uma string CQL prontinha. Então você não precisa escrever, por exemplo, pesquisar índices e tal. Então só precisa escrever os parâmetros na linguagem Python, o qual retorna uma string, e essa string pode ser executada nesse mesmo sistema. Você chamando SSV-db execute, você coloca a string aqui dentro, CQL comando, então você salva para um arquivo, como está nesse método aqui, e inicia então o parser. Iniciando o parser já lê a entrada dele. Você salva para a entrada do parser, o parser sendo executado já lê a entrada e executa na base. Você só precisa usar o CQL embutido no Python. Também você pode, ao invés de usar localmente, você pode fazer uma requisição usando qualquer outra linguagem para o servidor. Lá tem um script já pronto lá, você só precisa mandar os parâmetros através de uma requisição get, sendo que o get não tem nenhum perigo, porque o get, estando embutido numa linguagem de programação compilada, ninguém tem acesso externo. Se tiver por SSL, então praticamente fica inviolável. O get só tem perigo quando ele é executado a partir de uma URL do browser. Então você pode fazer qualquer tipo de aplicação com isso aqui, tanto para o CGI quanto com o desktop. É um sistema muito versátil. Eu já fiz vários desafios aí com vários bancos aí. Eu tenho um vídeo aqui com desafios. De qualquer maneira, o link está aqui embaixo e você pode fazer o download. Agradeço mais visualização. Até a próxima.